Opa! E aí, jovem? Jovem à frente do tempo. Aí, cara. Rapaz, aí! Acho que tá na promoção esse negócio, hein, cara? Olha como é que é de Deus. Olha a blusa. Ih, rapaz, Caraca, e hein? nem combinamos nada, hein? Mas Cara, diz aí, ó. Tem, rapaz, deixa, tem um ditado que diz, né, deixa eu que dar uma quem ajeitada caminha no aqui. mesmo caminho sempre se encontra, né? Ó, Felipe Tulipa tá aí, ó. Amanhã continua uma livezinha com ele lá. Parceiro também aí das ruas. Amanhã é lá com ele. E aí, meu Tem irmão? uma galera entrando aí, né, É, cara? vamos deixar a galera entrar Como aí. é que você liga? A gente se falou hoje, né? Tá me ouvindo bem? Tô na benção, mano. Tô na benção. E a questão dos leites lá, conseguiu levar lá para casa terapêutica? Rapaz, foi bênção, cara. A gente conseguiu arrecadar 500 litros de leite, Que cara. benção, mano. E a gente conseguiu ajudar duas instituições. Eu vou só botar um fone aqui para ficar melhor, Uhum. só para ficar melhor para gente se ouvir melhor. Tu tá Repara não que a conseguindo me casa é ouvir simples. A direitinho? galera aí aqui. Tá Tô te travando ouvindo para você legal. não, né? Agora tá ótimo. Tá show de bola, show de bola. Então tá na benção. E a gente conseguiu, né, meu amigo? A gente conseguimos arrecadar 500 litros de leite, Uhum. ajudamos duas instituições que trabalham com moradores em situações de rua, né, e dependente químico. E foi bênção, cara, foi bênção demais. E agora a gente está na missão de materiais de higiene pessoal, né? Mas aí isso aí também, quando a gente começou semana passada, a gente não tinha nada, a gente conseguiu sexta-feira essa quantidade de leite, e aí a gente vai conseguindo aí, aos pouquinhos, que quem é o dono da obra é o eterno, né? Sim, sim. A gente está aqui para testemunhar Cristo, a obra é dele, a gente só faz parte, né? Como engrenagem. Isso Então, se aí, ele isso chamou, aí. Pô, um privilégio, cara. Um privilégio falar contigo aí, participar. Só cara brabo, fera aí. Tem galera boa aí, uns amigos meus que estão entrando aí também para assistir. A gente divulgou aqui a galera, benção. pro pessoal. É um privilégio, cara. Um privilégio mesmo de coração participar em meio a tantos homens renomados aí. Eu tô de trás das malhadas, né, Oxe, bicho? bicho, eu também não sou nada, não. Eu sou alguém que está tentando, brother. Tô tentando caminhar um caminho de coerência, um caminho de relevância da fé. Essa é a minha tentativa, né? Minha jornada é essa. Eu não sou nada, entendeu? Se há algo de bom em mim, é porque o Cristo opera na minha vida. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, né? Mas, a A galera que ele. não te conhece, eu queria que você se apresentasse para o povão aí. Opa, a gente está aí na luta, né, amigo? Estamos aqui, sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, né? A gente está aqui praticamente no foco de tudo, né? Foco de tudo que acontece no Brasil hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, né? São as principais capitais. Uhum. E eu estou localizado na Baixada Fluminense. Você conhece também boa parte aqui da Sim, Baixada. sim. E nós aqui militamos, né, nessas condições de moradores em situação de rua, dependente químico. Entrou meu amigo Gleisto, que a gente, boa parte dessa caminhada foi junto, caminhando junto. Né? Sou casado, tenho uma menina de 13 anos, sou frequentador de uma igreja, congrego numa igreja, comunidade evangélica congregacional, aqui mesmo em Caxias. E a gente está nessa luta, né, amigo? A gente se conheceu, o rapaz, o cara vai puxar minha orelha. Ele falou, cara, quando tiver 10 minutos antes de começar, você me manda uma mensagem. Eu esqueci, cara. O Léo Maltrapilho, ele falou assim, eu quero ver vocês dois, cara. Porque eu esqueci de avisar o cara. E ele foi um cara que ele me falou de você, né? E aí a gente se conhecendo pelas redes sociais, ele falou muito bem de você. Uhum. E a gente se conhecendo pelas redes sociais, ele foi uma ponte disso aí, um parceiro, um cara também que
milita aqui, né, na cidade, aqui em Caxias também. E a gente está nessa missão, né, irmão? A gente entende que a missão não é nossa, a missão é dele, e apenas nós somos ferramentas para que essa missão venha chegar às pessoas que necessitam e despertar aqueles que precisam ser despertados, né? E vamos embora. Simples, vendedor de um shopping que está fechado, né, por conta dessa quarentena, e a gente vai caminhando. Minha esposa entrou aí agora, cara, ó, minha fã número 1, né? Andressa, minha esposa, né? Minha ajudadora. Minha ajudadora, cara, essa mulher aí é demais, me ajuda também, é da missão. Amém. Ela já é voltada mais pro lado ribeirinhos, né, através da profissão dela, que é enfermeira. Nossa, e vamos embora, família de missionários. Eu tenho um pastor amigo que ele tá atuando com os ribeirinhos, cara, do Projeto Tiago, né, Sandro Pires. A gente faz alguns trabalhos também. Legal. O cara é bênção de Deus na minha vida. Ele faz um trabalho com os ribeirinhos. A gente está aqui na correria, né, cara? Logo mais a gente está com o evangelismo noturno, né, onde a gente aborda principalmente o morador em situação de rua, mas qualquer um que esteja caminhando na noite e parar perto da gente vai ser evangelizado, não tem crise, né? Então a gente está fazendo essa ação, né? Então, a gente está indo para a rua com kit de higiene, a gente está indo para a rua com lanche para eles e tal, e parando para trocar uma ideia, dar uma palavra, orar com esses caras, que são os esquecidos, né, cara? Geralmente é uma galera esquecida, uma galera que é deixada de lado, e a gente caminha muito em direção a eles, né? Existem várias frentes, né? Várias pessoas trabalhando de forma diferente, com setores diferentes, mas a intenção sempre é o estabelecimento do reino de Deus em todas as áreas da sociedade. E isso puxa bem o assunto que a gente vai trocar essa noite, que é a justiça do reino e caridade, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre caridade, aí eu entrava falando um pouquinho de justiça do reino. O que você tem aí pra gente? Sim. O pessoal que de repente está te acompanhando desde a primeira live, né, que foi com um amigo, Alain Basílio, parceirão, gente finíssimo aí, e veio depois com o Ari, veio com a galera. Hoje semana que vem outros caras vem é com o Bió. Feras, né? Isso, e a linguagem, acredito que o pessoal que está entrando aí, a linguagem nossa, ela é bem parecida, porque caminhamos na mesma visão. Até né? Nossa camisa parece. Então, parece que eu acho que deve ser igual, não é possível, cara. Tava em promoção. E caramba, eu peguei assim rápido no guarda-roupa, cara. Eu peguei rápido no guarda-roupa. E a nossa linguagem, né? Ela é bem parecida porque caminhamos na mesma visão. E então acredito que de repente o que eu falar aqui, o Alan falou, o Ari falou, poxa, falar sim é outro nível, né? Falar do que os caras falaram. Falando sobre caridade nesse tempo que nós estamos vivendo, é algo que confesso que a gente milita muito na questão do fundamento do reino de justiça, né? Do reino, da justiça do reino, do reino de Deus, né? E falar de caridade nesse tempo, de repente, óbvio que vai entrar em alguns questionamentos, e eu dei uma pesquisada sobre caridade na visão católica, né, deu uma andada um pouco na questão da visão do que até mesmo os próprios espíritas, e até mesmo chegando a nós como cristão nessa visão de caridade. É algo interessante que nessa questão de caridade, inclusive esses dias eu estava até conversando com a minha esposa a respeito disso. A caridade hoje, não sei se você vai concordar com o que eu vou falar, porque a gente vive reino, né? A gente vive na visão do reino. A caridade hoje ela é movida por pessoas que muitas das vezes ela coloca... Eu até coloquei aqui um texto bíblico que fala em Tiago, capítulo 3. Essa passagem ela é muito, muito conhecida, né?
E falando de caridade, eu coloco essa visão em cima disso, que fala sobre fé e obras, né? Fé e obras. E caminhando a essas questões, Tiago vem falando a partir do versículo 14, aí chega ali até o versículo 22, na verdade, a partir do versículo 14 ele fala sobre isso, sobre fé e obras. Muitas pessoas elas não conseguem entender, e encaixando sobre essa questão da caridade, eu acredito que foi algo revelado em cima dessa passagem, que vem aquela conversa, eu tenho fé e você tem obras, e você tem obras e eu tenho fé. Tá, mas a fé sem obras, ela é morta, e ficou naquela conversa aqui, né? E no versículo 22, que fala assim, como vem a sua fé e as suas ações, atuarão juntas, e assim as ações tornarão a fé completa. Muitos estão focados na caridade, mas é algo que falta o vínculo fé, a palavra, né? O algo a mais. Porque eu tive há pouco tempo com um grupo de pessoas que eu fui ajudar um amigo, e aí nesse grupo de pessoas existiam pessoas com uma condição financeira muito boa, só que eles não estavam fazendo aquela obra por uma questão de justiça do reino, algo de mandamento que o Senhor ensinou, mas sim algo de caridade. E aí eu me deparei com essa situação, e eu logo consegui comparar essas questões. Por exemplo, eu acredito que o Alan já falou, e eu falo também o que ele fala, que nós não trabalhamos com assistencialismo, nós propagamos o reino de Deus. E as pessoas que elas são movidas por essa questão de caridade, elas se movem de repente por um modo de que eu vou matar a fome de alguém, de pena para com as pessoas que nem te vê. E você é um cara que está acompanhando a comunidade das pessoas em situações de rua de Brasília, eu aqui em Caxias, e a gente vê as pessoas elas dando comida, mas você está dando comida por quê? Não, eu estou dando comida porque simplesmente para matar a fome. Poxa, que legal. Mas e aí, depois disso, o que você faz? Não, infelizmente não faço mais nada. E essa questão não sei se você está conseguindo entender, e a gente de repente entrar aqui num debate, né, mas numa clareza, eu entendo a caridade feita hoje desse modo. Sim. São as obras sem caminhar junto à fé. A caridade... Hoje que nós fazemos... Pode falar. Eu te interrompi, desculpa. Sim. Não, é nessa questão de que nós hoje, o que nós fazemos não é mérito e nem demérito o que a gente faz, mas a gente simplesmente teve uma mentalidade convertida em Cristo Jesus e colocamos em prática os mandamentos que ele nos ensinou. É o tal que você estava um dia desse descendo a marreta sobre a comissão, né? A grande comissão. Sim. E que infelizmente tem pessoas que não sabem o que é isso, mas a gente faz a obra de Deus, né? Nós somos ferramentas nessa missão, mas a gente, de formas, algumas pessoas vão interpretar como caridade, mas não, a gente propaga a justiça do reino. Né? O que acontece? E assim, eu entendo dessa forma, de repente, para a gente começar. A galera, ela confunde algumas coisas que eu acho que falta profundidade em alguns temas, né? A igreja brasileira, principalmente o evangelicalismo brasileiro, trata missões como algo secundário, né? Então, algumas coisas acabam ficando em off e a galera não se aprofunda. Antes, eu quero mandar aqui um beijo também pro meu irmão Idec, que está aqui falando com a gente, né? Abração, nego velho. Qualquer dia a gente está junto dentro desses presídios aí fazendo trabalho, hein? Vamos esperar o corona passar e a gente vai entrar. Idec trabalha dentro dos presídios, já atua, né? Eu ia com ele, mas às vezes que a gente tentou ir não deu certo, mas eu já falo logo, já aviso, eu já estou municiado para entrar, né, cara? Sou formado capelão, já tenho a carteirinha que já facilita alguma coisa e a gente vai lá.
Agora vamos voltar aqui. A caridade, ela nem sempre está atrelada à fé, né? É só o ato de ir fazer. Sim. E a perspectiva do reino de Deus é algo totalmente diferente, porque a palavra do reino é uma palavra que traz uma esperança e traz também o resgate para as pessoas que estão ali, né? Reino de Deus, justiça do reino. Justiça do reino e caridade, a diferença entre as duas, né? O que a justiça do reino prega? É isso que as pessoas elas precisam entender. Se você pegar o Velho Testamento, você vai ver que a justiça ali empregada, ela tem mais o caráter punitivo, aquele caráter de cobrança. Mas a justiça revelada no Novo Testamento, ela já tem mais uma característica de reparação. E aí eu quero ler com você um texto aqui, de Mateus 5, né? E é um texto bem simples, Mateus 5, que vai pegar e vai fazer uma diferença se a gente contar para as pessoas o pano de fundo, né? Que diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei, os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores assim ensinará aos homens, será considerado o mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Os escribas e fariseus aqui, a grosso modo, assim, explicando, eram os camaradas que falavam, mas não faziam, né? Muita garganta e pouca prática. Mas você vê aqui que Jesus manda a gente exceder a justiça deles. E aqui você vê, Mateus 5, sim, está falando das bem-aventuradas, e eu acho que o cerne da questão é entender para quem Jesus falava. E aí a gente começa a trabalhar uma perspectiva melhor. Por quê? Porque geralmente a gente cria uma dicotomia entre o Cristo da fé, que é aquele Cristo da contemplação, onde a gente está ali, a gente ora, a gente medita, a gente faz, e o Cristo histórico, que foi aquele que esteve aqui, fez o que fez e mudou todo um contexto da história, mudou o rumo de uma história. Esses dois Cristos, eles são os mesmos, mas a igreja acho que resolveu abraçar um e ignorar a existência do outro, né? Se é que eu posso dizer assim. Então, para quem que Jesus estava falando essas bem-aventuranças? Você vê que ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Você vê que todo esse sermão do monte, Jesus está falando para gente quebrada, para gente que estava sendo massacrada ali pelo Império Romano, gente que estava perdendo seus filhos e filhas, sendo estupradas pelos soldados romanos, sendo sequestrados para virarem escravos. Um povo massacrado que clamava por um levante, clamava por uma justiça. E Jesus anunciou o reino de Deus para essas pessoas. E com isso, Jesus dá voz a essas pessoas. Então,
para nós que pregamos a Cristo, né? Todo sistema que mata, que escraviza, que manipula, é um sistema contrário àquilo que Cristo ensinava e é um sistema que nós devemos nos levantar contra, para que haja uma restauração. E para que haja uma restauração, às vezes vai precisar haver o confronto. Então, a justiça do reino de Deus, Sim. O reino de Deus é um reino de justiça porque ele é um reino de igualdade. Ele é um reino de equidade. Ele é um reino onde vai colocar todo mundo no mesmo patamar, mesmo que vá colocar todo mundo sendo nivelado por baixo, para que todos eles consigam partir do mesmo ponto, tendo dignidade, tendo condições de caminhar e tendo condições de sobrevivência. Por isso, aquele que acumula riqueza comete pecado. Pecado não é ser rico. O pecado é não entender o evangelho e saber que parte do que eu tenho é para mim e parte do que eu tenho é para servir. Então, se a gente avalia pela perspectiva do reino de Deus, nosso trabalho de evangelização ele já é diferente, porque nós já não estamos mais indo na rua porque eu quero dar um prato de sopa, um prato de comida, um sanduíche. Eu estou indo para a rua porque eu quero ser agente de transformação para aquele que está lá, para que ele possa ser resgatado de onde ele está e ele possa caminhar novamente como um homem digno. Fala aí um pouquinho. Sim. Sim, eu concordo com você. É algo que, falando sobre essas questões que você falou aí, eu me deparo aqui com Romanos 14, né? Romanos 14, 17, e ele fala assim, ó, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Essa é uma passagem que se encaixa muito bem no que você está falando, né, sobre essas questões. Falando de caridade, né, que é o que você colocou aqui proposto, a justiça do reino e a caridade, as pessoas elas têm que, os nossos irmãos que estão nos assistindo, eles têm que entender que, desculpa eu falar assim, mas caridade é algo quando você faz sem, às vezes, estar colocando o coração. E reino, a justiça do reino, é algo quando você empenha o seu coração, empenha totalmente os seus bens, tudo. E eu entendo dessa forma. Por exemplo, a gente sabe que os espíritas eles têm a visão sobre caridade. Né? Eles acham que por um bem que eles vão fazer, eles vão dar continuidade a um outro plano e assim vai, né? Beleza, eles acreditam nisso, mas a gente acredita num outro tipo de plano, né? A gente entende que o que fazemos é algo que tem que ser manifesta primeiro em nós. Porque eu confesso para você, Rafael, eu vim de uma família bem tradicional e que nunca foi feito nenhum tipo de trabalho. Tradicional que eu falo de pastores tradicionais, é uma igreja tradicional que fazer evangelismo era só aquele evangelismo de domingo, 3 horas da tarde, a hora que a galera estava todo mundo dormindo e a igreja fazendo evangelismo, perturbando o sono dos outros no domingo à tarde. Mas hoje a gente tem uma outra forma de demonstrarmos o que o Senhor nos comissionou e nos chamou, que a justiça, a gente entra dentro da favela, a gente está com a pessoa em situação de rua, nós temos a vontade de entrarmos dentro de uma prisão, nós temos a vontade de estarmos numa escola, nós temos vontade de estarmos num hospital, isso que nos move, essa justiça de estar pregoando. Sim. O Evangelho de Jesus Cristo, óbvio, através das ações manifesta em nós a fé. Sim. Entrou aqui, ó, o Léo entrou aqui, o Léo entrou aqui, o Léo entrou aqui também, um amigão aqui, cara, diretamente de Maurício aí, ó, diretamente de Portugal, cara, Maurição aí, ó, caridade a gente deixa para a Santa Casa de Misericórdia, é isso aí.
nós do corpo temos que manifestar o reino de Deus. É isso aí. Essas questões. Entendeu? Então, Aí agora um teólogo entrou aqui, meu amigo Gladstone, caridade, filantropia e assistencialismo pautada na raiz da ação é as mesmas coisas? Responde aí, eu vou responder também. cara, caridade. Se você for pegar algumas traduções de Bíblia, vão traduzir amor como caridade. Filantropia e assistencialismo. Sim. Eu peguei aqui na Jerusalém, falando sobre amor. Sim. Ela aqui fala caridade, aquele versículo que fala, né? Se eu não me engano, eles traduzem o ágape como caridade, se eu não me engano, né? Porque a Bíblia ela vai falar de amor, mas existem palavras diferentes, significados diferentes para a palavra amor no original, né? Então vai ver algumas passagens falando de ágape, outra passagem falando de filéu. Só que é o seguinte, a caridade, filantropia e assistencialismo, basicamente, ao meu entender, diverge da justiça do reino. E uma coisa também, Batucada, se é que eu posso te chamar assim, né? Sim, claro, pode, pô. O que acontece? Quando você vê um sistema opressor ali, que era o Império Romano, que estava ali estabelecido, defraudando aquele povo, massacrando aquele povo, saqueando, estuprando, matando, escravizando, quando Jesus traz o reino de Deus, estabelece o reino de Deus, a gente precisa entender que o reino de Deus, ele é um governo, é um modelo de governo, é um estilo de governo. É óbvio que a gente não vai pegar em armas, a gente não vai para a rua, a gente não vai querer matar ninguém para poder dizer que porque eu sou cristão tem que ser presidente. Não tem nada a ver com isso. Mas, como discípulos de Cristo, nós precisamos estabelecer o governo de Deus na sociedade. Estabelecer o senhorio de Cristo na sociedade. E aí a gente consegue promover a transformação. Então, falando um pouquinho mais de justiça do reino, é você pegar, como eu havia falado antes, né, uma pessoa, tá, que possa não possuir as mesmas coisas que você, ou talvez nem consiga possuir as mesmas coisas que você, mas conseguir trazer ela para uma condição de vida digna, de modo que ela também consiga caminhar fora da dependência. E fazer discípulos é você fazer com que esse cara ele consiga sair desse status de dependência e ele também consiga promover justiça para que outros eles também sejam alcançados. Então, a justiça do reino ela vai fazer com que a gente combata as injustiças, vai fazer com que a gente dê voz a quem não tem voz, para que eles também tenham o direito de falar e se expressar, e vai trazer o ser humano para um modelo de vida digna. Sim. Achou aí? Conseguiu achar? Sim. Aqui, o rapaz, eu acho que isso daqui, rapaz, eu vou te falar, eu tenho um problema seríssimo, a Bíblia aqui é nova, mas eu vou essa questão que ele colocou aqui, ó, ele falando aqui que o Maurício ele falou algo bem interessante, que a caridade é como um descargo de consciência. E eu acredito que é isso mesmo, na visão da caridade, visão de caridade. Só que eu acho que a gente está falando de uma palavra que para uns é caridade, para outros é amor, é algo que... Mas como você vai manifestar isso. Nós podemos, às vezes, fazer por caridade, cara. Sair nas ruas e, hoje eu não estou muito afim de ir e tal. Aí você vai... Quantas das vezes... Eu falo por mim, já aconteceu isso. Não para cumprir uma agenda, mas aquele cansaço físico normal, que eu sou homem, a gente é família, trabalho, e você, às vezes, ir para uma situação e você, não, eu tenho que ajudar aqui, aquela questão de eu tenho que ajudar, de repente soou como uma caridade. O amor é como você está indo todas as noites aí, como nós pegamos essa carga de leite
eu levei lá no sábado, no domingo eu também estava levando a outra parte, na segunda-feira eu era quebrado, era moído. E eu entendo que isso dali para mim é o quê? Manifestação, o amor em prática. Que eu falei com a minha esposa, eu falei assim, cara, eu tô cansado, mas eu estou feliz. E aí o que o Maurício escreveu aqui, que caridade para alguns é descargo de consciência mesmo. Cara, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que fazer. Aí o Gleide continuou colocando aqui, né? Caridade é uma das virtudes. Tomás de Aquino apresenta ela como amor de Deus, representado em ação ao próximo. Sim, claro. Tanto que aqui, se não me engano, o irmão colocou aqui, acho que ele me ajudou aqui, Efésios 3:19, deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Não, acho que é isso mesmo, vamos aí. E conheceu o amor de Cristo. E que vocês experimentam esse amor e ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude, vida e poder que vem de Deus. Né? Então, Rafa, essa palavra, caridade e a justiça do reino, realmente ela vai destoa um pouquinho, né? Destoa. Porque a justiça do reino ela é bem mais ampla, né? Realmente, o que vai acontecer é o seguinte, em alguns momentos, por algumas debilidades, a gente só vai conseguir pegar e praticar o assistencialismo. Que é, por exemplo, às vezes passa alguém por você na rua e fala assim, cara, eu moro em tal lugar, preciso de uma passagem de ônibus para poder ir. Vai fazer parte das boas obras, porque você é filho de Deus, você vai acabar manifestando isso, e se você tiver condições, quando a necessidade é sincera, nós temos a obrigação de chegar junto, tendo a possibilidade de fazer o bem, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, nisso comete pecado. Mas você não tem tempo de tratar aquele cara. Mas a justiça do reino, ela é diferente por quê? Porque ela estabelece um senhorio sobre aquele que foi alcançado e sobre as esferas que essa justiça atinge. Então, por exemplo, hoje nós temos no governo uma bancada evangélica, que eu acho, particularmente, que não é cristã, que deveria, por pregar o reino de Deus, não chegar lá e empurrar a Bíblia goela abaixo de ninguém, mas deveria estar lutando pela causa do Evangelho, estabelecendo o reino de Deus ali naquele lugar, fomentando essa justiça, fazendo com que as pessoas tenham direitos, fazendo com que as pessoas tenham voz, fazendo com que as pessoas consigam se levantar e tenham uma vida digna. Então vai ter uma parcela da sociedade Sim. que essa justiça ela vai fazer todo sentido. E para outros, se o coração estiver duro, não vai fazer. Tipo o jovem rico. O cara falou, olha, medito na palavra, eu faço isso, eu faço aquilo. O que ainda preciso fazer para alcançar a tal salvação? O que eu preciso fazer para caminhar contigo? O que eu preciso fazer? Aí Jesus vira para ele e fala o seguinte, olha só, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Quando mexeu na riqueza dele, o que ele fez? Foi embora triste. Por quê? Porque ali ele não entendeu o reino. Porque no reino de Deus, se o Pai é nosso, o pão é nosso. E Deus vai prover para mim e vai prover para que eu tenha para fomentar em alguém, para abençoar alguém. Não criando um espírito de dependência, mas fazendo com que aquele que foi alcançado se levante e ele possa também ser aquele que vai propagar o reino de Deus para o outro. Né? Então, assim, a gente precisa ter coerência nas escrituras para que a gente possa caminhar de forma piedosa, reta e justa, sabendo que por causa disso, às vezes a gente vai se levantar contra. Por isso eu defendo a autonomia profética da igreja, né? Eu tenho um trecho do meu livro, ainda não publiquei, mas eu vou citar aqui, que trata sobre a autonomia profética da igreja, que é o quê? A igreja ela não pode ser negligente. Negligente não. Autônoma sim. Ela não pode estar na mão de partido A, partido B, direita, esquerda, centro, ou raio que parta, não deve estar,
Porque a igreja ela tem que Sim. estabelecer o reino de Sim. Deus. Então, em alguns momentos, ela vai precisar agir profeticamente denunciando a mazela, falando, ó, isso aqui está errado, tal Sim. governador está errado, fulano está errado, essa coisa não está sendo feita de jeito certo e está Sim. ferindo o povo. E apontar o caminho, dizendo, olha, tem que ser feito desse jeito, para que haja uma mudança, para que haja uma real mudança. Você quer ver como é que o assunto é tão abrangente? Olha só uma situação. Você sabe que a sociedade ela só foi constituída por causa do pecado, certo? Adão e Sim. Eva pecaram, daí surgiu a sociedade. Se eles não tivessem pecado, eles não teriam sido expulsos. Então, a Sim. partir do pecado, nasce uma sociedade. E aí a gente está condicionando a vida humana, nós cristãos, muitas das vezes, em tratar o pecado no indivíduo. O pecado no indivíduo ele deve ser tratado, sim, fato. Mas a gente também precisa aprender a tratar o pecado na estrutura. Entendeu? Tem que a igreja, como, vamos colocar assim, como uma instituição de Deus aqui na Terra, ela precisa também tratar o pecado estrutural. E aí a gente vai ver várias questões que são questões de base, que se a gente não mudar a base, a gente não vai mudar a estrutura. Então, por exemplo, se esse monte de igreja que se juntou para apoiar o Lula, se esse monte de igreja que se juntou para apoiar o Bolsonaro, se essas igrejas se juntassem para apoiar o povo, a gente combatia o pecado na estrutura. Então, toda estrutura de poder, a igreja teria autonomia o suficiente para mexer na ferida e derrubar. E apontar, olha, o certo é esse caminho aqui. Então, assim, a gente vê que a sociedade, ela nasce do pecado, ela se estrutura no pecado, mas na hora de combater, a gente combate no indivíduo. E a gente deixa as estruturas passar batido. Por exemplo, o próprio racismo estrutural. Eu não sou aqui um militante de esquerda, porque eu não sou de esquerda, então quem está pensando que minha fala é fala de esquerda está redondamente enganado. Minha fala é a partir da palavra de Deus e a partir da perspectiva do reino de Deus. É porque pouca gente conhece isso. Pouca gente, na verdade, se interessa nisso. Por quê? Porque os cristãos de hoje, infelizmente, são cristãos de consumo. Vão para a igreja para consumir. Então, por isso, a palavra é coach, a palavra é da teologia da prosperidade, é aquela palavra que alimenta o ego, que faz o cara se sentir um teletubbie quando sai dali. Entendeu? Eu sou lindo, maravilhoso, perfeito, e eu sou quase igual a Deus. Então, é o crente de consumo. Mas para a galera que quer caminhar pelo reino de Deus, vai precisar entender algumas coisas, porque a gente vai fazer alguns levantes, sim. A gente vai ter que ter alguns atos de justiça e se levantar como voz profética. Então, por exemplo, quando no Velho Testamento você vai ver os profetas, quando eles vão falar, eles falam contra reis, pô. Eles vão falar contra reis. Você vê o que aconteceu com Nabucodonosor. Você vai ver lá quando aparece Mene Tekel na parede, porque o cara meteu a mão no que não tinha que meter, furando ali a autoridade de Deus. Entendeu? Então é o seguinte, a gente precisa aprofundar. Eu acho que falhou um pouquinho. Tá saindo legal aí? Tô ouvindo, mas a imagem deu uma travada. Deve voltar. Vai voltar. Deve voltar. Fica me vendo aí com essa cara feia. Então, assim, pode falar. A gente precisa combater o pecado na estrutura, tá? Para a gente poder modificar toda uma sociedade. Estabelecer o reino de Deus é levar o senhorio de Cristo a todas as áreas da sociedade. Senhorio de Cristo, não é empoderamento do evangélico. É diferente. Entendeu? Porque aí a gente vai olhar para o preto de forma diferente, a gente vai olhar para o pobre de forma diferente, a gente vai olhar para a garota de programa de forma diferente, para o morador de rua, para os irmãos menos assistidos, e até para o rico também.
Porque o rico, ele precisa entender a palavra, precisa e conhecer a palavra de Deus, porque Jesus também veio para ele entender de que o Senhor dele está sobre a riqueza dele, e a riqueza dele também é ferramenta para fomentar o reino. Então ele vai pegar parte do que ele tem, ele não tem que ficar pobre, mas ele pode promover o bem, ele pode promover a justiça, para que Jesus fique famoso, para que Jesus seja anunciado, para que o reino de Deus cresça. 1 João 3, capítulo 17, diz assim, se você vê, vou até abrir aqui para ficar melhor, porque aí eu falo certinho, né? Se ele de cabeça, mas às vezes quando eu vou falar eu dou uma modificada, né? 1 João, no capítulo 3. Enquanto você abre aí, segura aí, que é algo que estava falando sobre a questão, da caridade, assistencialismo e filantropia. A gente entende muito bem o que é isso. A gente sabe o que é isso. Caridade são pessoas que fazem, como o Maurício falou, que desbordam a consciência. A filantropia, a gente sabe que é uma ONG que faz um trabalho com crianças, com diversas situações, né, que ganham dinheiro para fazer. O assistencialismo, a gente entende que o assistencialismo quem faz é a prefeitura através da Secretaria de Assistência. A gente sabe disso, né? Porque até o amigo até colocou algo aqui que é bom a gente estar lendo, né? São iguais, mas a finalidade dos recursos, é isso aí que ele botou: caridade, filantropia e assistencialismo. São 3 ações iguais com 3 agentes diferentes. Sim, claro, isso aí a gente entende, né? Mas a gente está querendo dizer aqui, não, a gente não está querendo colocar aqui, né, para o pessoal que alguns estão começando a entender a questão do bate-papo, é sobre a justiça do reino e caridade. Né? A diferença entre os dois. É isso aí. Coisas que, por exemplo, é isso aí. O que o Maurício falando aqui sobre essas questões que você falou. Guarda o que você vai ler aí, é algo interessante mas somente os redimidos, eu entendo que viver o reino de Deus, somente os redimidos. Redimidos quem? Aqueles que têm a mentalidade convertida, aqueles que são convertidos nos ensinamentos que Jesus ensinou, nos preceitos das palavras dos apóstolos, como o próprio Maurício colocou aqui. Paulo, em Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai falar sobre o quê? Sobre a questão aqui, ó, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Sim. Então, eu tenho esse entendimento de que o Senhor ele me resgatou das trevas e me colocou no seu reino através do seu Filho amado. E é essa que militamos. Eu fui candidato a vereador na cidade. Sim. E aí eu vim candidato aqui, eu tive quase 300 votos. E nessas questões eu estava tentando, eu já militei na filantropia, eu já militei no assistencialismo, e através disso eu estava tentando, de alguma forma, ser eleito na cidade para continuar fazendo. O interessante é o seguinte, nós, como cristãos, podemos participar de ONGs, podemos participar de qualquer coisa e estabelecer o reino ali. A questão é o que você faz, qual é o propósito que você faz para o estabelecimento do reino, né? Se você for lá fazer por fazer, você não está fazendo pelo reino. Porque o reino ele tem uma mensagem. Você vê aqui, nós lemos Mateus, no capítulo 5, o Sermão do Monte. Sim. Certo? Você vê que Jesus ele traz uma palavra de esperança para aquela galera que estava ali caída, destroçada, destruída, para uma galera que estava doente, para um pessoal que estava fazendo uma força contra o Império Romano. E Jesus estabelece o reino dele no meio dessa galera, e você só vai saber disso se você procurar conhecer a perspectiva histórica do Cristo histórico, entender qual foi a movimentação de Jesus, né? Como eu falo que Jesus foi um negro afroasiático, não um negro retinto, mas que nasce numa região discriminada. Ele era de Nazaré, um lugar que era discriminado.
Então ele andou com gente que vivia à margem. Você vê que o maior público de Jesus era de gente ferrada, pô. Ele pega um camarada que estava na coletoria, que defraudava seus próprios irmãos, porque era um judeu trabalhando ao serviço dos romanos, taxando imposto no povo. Ele era um traidor da pátria, e Jesus chega lá, vem, e o cara vai, e Jesus transforma esse cara. Então Jesus, ele traz uma palavra de esperança ao caído, né? Ao perdido, e ele veio resgatar aquele que havia perdido. Dentro de um contexto histórico, um contexto de Israel, tudo o que eles estavam vivendo ali, se você fragmentar Jesus, que é aí que eu acho que nasce o problema, você pegar o Cristo histórico, pela perspectiva do Cristo histórico, você vai virar um ativista social. E talvez você não consiga propagar o reino porque a sua visão, a sua ótica vai estar comprometida. Se você pegar a perspectiva do Cristo da fé, você vai ser aquele cara que só quer orar, só quer ler Bíblia, só quer cantar louvor e resume toda uma obra de Deus nisso. Agora, se você pega o Cristo histórico e o Cristo da fé, você consegue enxergar Jesus e saber que ele é assim, ele teve aqui e causou uma revolução em vários aspectos, e ele ascendeu ao céu, terceiro dia ressuscitando, tal, aparece para os seus discípulos, e você vê que o Cristo da fé é o mesmo Cristo histórico, você não cria uma dicotomia para trabalhar. Você trabalha com a sua devoção, com a sua fé, pela contemplação, que é uma herança que a gente adquiriu da teologia europeia, que a maioria das igrejas fomentam uma teologia europeia. Então, assim, a gente acaba pegando isso para nós, mas se a gente não ignorar o Cristo histórico, a gente também vai trabalhar como Jesus trabalhou. Vai caminhar na direção de quem Jesus caminhou, fazendo aquilo que Jesus fez, e obra até maior, que ele, como ele mesmo disse, né, que vocês farão obras maiores do que a que eu faço. Eu vou ler aqui 1 João, no capítulo 3, versículo 17, que é um texto que eu gosto muito de falar, né? Diz assim, ora, 1 João 3, 17, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18 diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Versículo 19, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, assim, o nosso coração, diante da necessidade, diante da adversidade, e a manifestação do reino de Deus em nós, tomando corpo, tomando movimentação nas ruas ou em qualquer esfera da sociedade, eu tenho que saber que aquilo que eu tenho também é para servir, também é para o outro, né? Ninguém tem tão pouco que não possa repartir nada. Certo? Então, como igreja, a gente precisa caminhar nessa esfera, a gente precisa se atentar para isso. Galera, deixa eu só falar um negocinho rápido com vocês aqui. Batemos 50 minutos de live. Se cair, a gente vai voltar, caso a gente não tenha terminado. E aí vocês voltam para a live também. É, né, cara? O assunto tá rendendo. E eu queria saber, os irmãos que estão vendo a live aí com a gente, se está conseguindo compreender direitinho, se está ficando claro o assunto, se tem alguma coisa aí que deixou em dúvida. Caramba, entrou aqui, ó, Eduardo Cubano. Bicho, esse cara aí é um dos melhores percussionistas que tem no mundo, cara. É um parceiro, gente boa, cara. Um abraço, Eduardo. Hoje ele mora em São Paulo. Um dos melhores percussionistas. Eu vou falar porque eu sou percussionista e esqueci de falar dos projetos que a gente tem. Falei aqui, né? Pra galera que você faz a percussão da reciclagem. A gente faz os instrumentos através da reciclagem. Esse cara aqui, meu irmão, eu sou fãzão dele, cara. Aí, ó, tem uma galera aí. Por exemplo, o Gleisto. O Gleisto, ele entrou, ele quer saber do papo, ele é bicho sagaz, também milita na área também de assistência, a gente caminhou muito, e eu não sei se vai, me fala aí se acabar aí, galera, volta pra gente aí, dá essa moral,
não fica vendo televisão não, novela, só vê desgraça, fecha com a gente aí. E isso é... Pô, o próprio Maurício, cara, eu tava falando com ele hoje, ele agora, eu acho que deve ser quase 8 horas, e ele tá 3 horas de diferença. 3 horas de diferença da gente, 3 ou 4 horas de diferença, cara. Então lá para ele já deve ser quase meia-noite, com 11 horas, quase meia-noite, e tá aqui com a gente, Maurição. E a gente entender essa questão, por exemplo, Paulo Júnior, não é o Paulo Júnior, o cara da Justiça de Deus, Paulo não, Júnior? O Paulo Borges Júnior, Paulo Borges Júnior. Da missão ou o puritano? Tem que fazer diferença, cara. Não. Os dois Paulo Júnior, por incrível que pareça, são bons. Eu acho que o problema do Paulo Júnior, reformadão, puritano, quarto homem o extremo, é difícil. É o extremo dele. Porque o cara é muito extremo e, tipo assim, cara, tem muito homem de Deus que tem essa santidade toda aí, que quando cai, meu irmão, uma queda só. Para sustentar, isso é complicado, mano. Então, tipo assim, eu acho que ele prega uma santidade quase que inatingível. Isso é um bagulho doido. Entrou meu amigo Alan, tá, meu parceiro aqui que caminha com a gente nos projetos, aqui é voluntário com a gente. Aí, ó, tá vendo aí, ó. É você e ele que fica botando essa pilha aí, entendeu? E aí é vocês dois. O Paulo Borges Júnior, ele fala uma coisa muito interessante, cara, que trazendo a questão da comunidade, falando sobre igreja, o manifestar, o reino de Deus, o reino de justiça, ele fala algo muito interessante, que é um coletivo de eus, e não uma comunidade de nós. Cara, eu acho muito interessante isso. E caminhando segundo essa questão da justiça do reino, muitos ainda não entenderam essa diferença entre a caridade e a justiça do reino. Você, às vezes, como você falou aí, você está aí, por exemplo, 10 horas da noite, todos os dias, indo junto aos moradores em situações de rua, conversando com aqueles grupos de pessoas. Eu acredito que você ali não somente vai estar levando, por exemplo, eu não gosto muito, eu não sou dar gás nessas questões de levar comida. A gente leva a comida como algo que possa ser, entre aspas, algo que nos aproxima, porque a gente está lidando com uma necessidade e através dessa necessidade nós criamos um relacionamento. Né? É o que o pessoal fala. A intenção é se relacionar, sim. A gente faz isso aqui para se relacionar. E através desse relacionamento, por exemplo, não sei no seu caso, mas aqui, na minha realidade, nós hoje, graças a Deus, nós temos 2 instituições que trabalham na questão do acolhimento tanto do morador em situação de rua, que a gente sabe que em sua maioria usuários de drogas, né? A gente sabe que em sua maioria são usuários de drogas, e na sua minoria são realmente moradores em situação de rua, e a gente dá uma oportunidade. Bicho, você está recebendo essa marmita aqui, você está recebendo esse alimento, mas a gente tem algo a mais para você. Aí esse algo a mais deixou de ser caridade, bicho. É reino de Deus. É justiça. Não adianta ninguém de barriga cheia pro inferno, né? É o algo a mais. É o que Ariovaldo Ramos fala. Se nós formos ferramentas para prolongar a vida dessas pessoas até que se encontre salvação, nós já estamos manifestando um reino, pô. Sim. Que infelizmente... Todo filho de Deus tem que estar preocupado com isso, em manifestar o reino de Deus. Mas o reino de Deus é algo que pouca gente fala do como ele é, do qual é a proposta, né? Existe um reino é um governo. Qual é a proposta? Qual é a proposta desse governo? O que esse rei espera de mim? Eu acho que falta essas perguntas para a galera poder abraçar a causa de verdade e poder fazer como tem que ser feito. Poxa, a gente lidar com a situação aqui no próprio Jardim Gramacho, que você já militou aqui dentro do Jardim Gramacho, muitas das pessoas vêm para o Jardim Gramacho para fazer o tal do turismo da pobreza. Né? Vem, tira foto, alimenta suas redes sociais, não gera consciência em ninguém,
não gera mais nada, não gera nada de bom. E, na verdade, o que a gente luta cada dia é manifestar o reino, né, a justiça do reino, que é uma justiça que nosso amigo Anderson Silva, eu acho que ele começou a colocar aí, né, nas redes sociais, que é algo que agressão à mulher, ao feminicídio, isso ele é justiça do reino. Ele tá dando muita, assim, tem gente que não compreende, né? Ele está dando muita voz às mulheres que sofreram e sofrem violência, inclusive na igreja, porque na igreja a gente tem problema de racismo, que quase ninguém fala. Sim, A gente tem esse problema de defraudação emocional, de líderes defraudando as irmãs, que quase não é falado. E o Anderson acabou metendo o dedo no vespeiro aí, cara, tocou na ferida. O povo está com crise. E isso é justiça do reino. Hoje a gente tem uma facilidade de nós lidarmos com moradores em situações de rua, porque já passou por nós aqui, pessoas que outrora estavam na rua e hoje já está com a vida totalmente transformada. Foi alcançado por essa justiça, né? Não foi alcançado pela justiça do tráfico, que os caras não perdoam. Os caras vão e matam mesmo. Não, eles foram alcançados por essa justiça, e essa justiça trouxe transformação, trouxe um lar, trouxe uma família, trouxe filhos, né? É essa a diferença. E muitas das vezes a caridade, né? Trouxe vida. E muitas das vezes a caridade, ou a filantropia, ou o assistencialismo. Cara, eu ajudei o secretário de assistência da cidade aqui, cara, de Caxias. O cara não tinha lugar para colocar uns rapazes na questão de dependência. Leandro, só um minuto. A gente vai encerrar agora, eu vou te chamar de novo. Galera, não sai da live, porque ela vai cair, beleza? Vou encerrar aqui e vou chamar ele de novo. Volta aí. Volta aí. Só um minuto. Tamo junto. Opa, tamo de volta. Vamos que vamos. Como eu estava te falando, deixa o povo ir voltando. Bora, galera, vem que a gente vai concluir o assunto. Bom. Pô, depois tu tira um print. Meu celular aqui, eu tô numa gambiarra que só. Depois tu tira um print que eu vou querer essa foto aí. Aí, a galera tá chegando aí, poxa. O meu amigo Neres, Deus abençoe, Charles. Meu parceiro também, amigão aqui, nosso. Calvinista roxo, bicho. Pastor William tá aí na live com a gente, cara. Pastor William tá na rua comigo lá, a gente tá direto aí, né, fazendo um trabalho bacana. E aí, o que eu tava falando, o secretário me pediu ajuda, cara. Poxa, não tem como você me ajudar. E o cara, na época, ele era vereador da cidade. Olha só, o cara era vereador da cidade, o cara se tornou secretário de assistência da cidade. E eu peguei e ajudei ele a internar uns rapazes no centro de recuperação. A prefeitura não me deu 1 quilo de sal, não me deu 1 quilo de arroz, não me deu nada, não me deu uma assistência nenhuma. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, essa assistência social ela tinha que estar na mão da igreja. Sim. Da mesma forma mas por que na mão da igreja? Não, porque diferente de você que pega um carro da assistência social, vai no centro da cidade, pega aquela galera, bota dentro de uma van e desova dentro de um prédio que é da prefeitura, a gente é diferente, cara. A gente como igreja faz com amor, a gente senta, a gente conversa, a gente pergunta o nome, pergunta se tem família, a gente é diferente. Eu falei assim, cara, vocês fazem porque você tem que fazer, você tem que mostrar um relatório para o prefeito. Aí ele ficou meio sem ação. Eu falei, mas é a realidade, cara. Eu quero ter a oportunidade de conhecer lá a Igreja Batista, né, lá de São José dos Campos, né, que é a igreja da cidade, o trabalho que eles fazem. E eles falaram que não tem um morador em situação de rua lá, cara. Se aparece algum morador em situação de rua, eles ligam para a igreja e a igreja na hora vai lá e tenta saber se ele quer voltar para a cidade, se quer mudar de vida, se precisa de uma internação. Não tem morador em situação de rua. E eu olho assim, cara, que coisa maravilhosa. E isso é reino, cara. Reino é a gente
Reino é a gente também pegar aqui e falar que é feio um pastor brigar com outro pastor, dizer que a igreja fica aberta, a igreja fica fechada. A gente tem que falar, caramba, duas pessoas grandes. Tem um pastor aí que ele está, né, nessa crise de igreja aberta, igreja fechada, mas ele, eu sei o porquê, eu imagino o porquê que seja, né? É um camarada que eu acho, assim, teologicamente ele é muito ruim, né? Já observei algumas coisas, o cara não fala coisa com coisa, mas é um cara que tem muitas agendas pelo Brasil, né? Então, ele, esses dias aí, ele estava na internet pedindo para voltar, que tem que voltar, porque tem que voltar à igreja, que a igreja tem que abrir, que não sei o quê, mas por causa de quê? Se a igreja estiver fechada, ele perde as agendas, né? Então, para ele que vive disso, é triste. Mas a questão toda é essa, mano. Tem que ser igreja e reino o tempo todo, com estrutura ou sem estrutura, porque a igreja, ela não precisa, ela não depende, né? Não é a estrutura que faz ela sobreviver. Sim. A igreja sobrevive quando você tem uma consciência de igreja, consciência de corpo. E aí você se reúne na estrutura porque aquilo vai ser a bênção para os irmãos. Que foi o que você falou aí, né? Do coletivo de nós, né? Isso é um coletivo de eus e não de nós. Né? É, um coletivo de eus e não de nós. Então, tipo assim, a estrutura é bênção. Porque a nossa intenção com a estrutura é alcançar aquele que está lá. É melhorar para o outro, não é melhorar para mim, melhorar para o outro. Porque o evangelho... Sim, sim. E o reino estabelecido, ele vai fazer com que a gente tenha sempre um olhar para o outro. Então, no reino de Deus, o nós sempre vai vir antes do eu. Sim. O Gabriel falou aqui, quando você vai às ruas porque as pessoas têm necessidade de comida, você só vai para dar comida. Você não se importa em saber o nome do cara, você não se relaciona, não senta com ele, não o abraça. O amor vem antes da necessidade. Não, claro, quando a gente está indo para a rua, acredito que seja a mesma prática do batucada aí, do pastor Leandro Araújo. Vou deixar assim. Assim, e de todo mundo que se movimenta pelo reino. Se você for procurar pessoas que se movimentam pelo reino, você vai ver que as falas são iguais. E os estilos de trabalho podem ser diferentes, mas a pegada parece a mesma. A intenção. Você sempre vai sentir isso. Então, quando a gente vai para a rua, a alimentação que a gente leva é para sanar uma necessidade daquela hora. Mas a intenção é gerar uma conexão com eles. Gerar ali com eles um diálogo. Tá? Para que o evangelho ele se manifeste. O evangelho é aquilo que parte de mim para o outro. Então, assim, o evangelho ele é relacional. Não existe evangelho onde não há relação, né? Onde não há relacionamento. Então, assim, quando a gente vai para a rua, a gente vai com essa intenção. Então, a gente para, a gente conversa, a gente quer saber da história. Até porque isso vai ficar para uma outra live que eu vou fazer com um pastor Paulo Capelletti, né? Mais conhecido como Macarrão. Eita, meu Deus! Esse cara é uma das minhas referências, cara. Não, Isso Paulo aí é uma das minhas referências. A gente vai fazer uma quinta-feira aqui com ele. Então, a gente vai tratar sobre integralidade da missão. Vai falar justamente sobre isso, né? A gente pegar e atingir o ser humano como um todo, para que o todo seja ali atingido por Jesus, né? Eu não quero só a consciência, só o coração. Jesus só transforma a mente, Jesus só transforma o coração, né? Se Deus tem o poder para tirar o homem do monturo e colocar ele num trono, né? Você vê aí a história de, se eu não me engano, de Mefibosete, né? Que estava ali e tal, caído, aleijado, e de repente houve aquele resgate e ele foi parar no palácio com Davi, vivendo como um rei. Né? Então Deus transforma a vida, e Ele não vai transformar um pedaço da vida. Jesus transforma a vida por inteiro.
o ser humano todo. Então a gente usa a alimentação para uma porta de diálogo, sanando a necessidade do momento, com a intenção de resgatá-los da rua, levá-los para um centro de reabilitação, um centro de recuperação. E não é só tirar da rua e colocar lá, é levar o cara para lá e depois ir lá visitar. Entendeu? Por quê? Porque esses locais não são depósito de gente. Igreja não é depósito de gente. Porque tem cara que faz o seguinte, eu sou evangelista, eu vou evangelizar. Aí o cara faz o quê? Cruzada. Nunca mais vai ter contato com aquele povo. É válido ele ir? É válido ele ir para onde, se ele tem para onde direcionar. Mas aí, então você pegou, trouxe o cara, botei na igreja, tá, e aí? Morre ali? E o estabelecimento do reino de Deus na vida dele? Jesus não mandou você pegar ninguém e botar na igreja. Jesus mandou você fazer discípulos para ele. Então o trabalho ele é mais árduo e é mais completo. Agora as pessoas entendem isso? Não vão entender. Enquanto tiver Vitor Azevedo sendo referência, mano. Ou até falei o nome isso aí não. Acho que você não deveria nem entrar no mérito disso, não. Sabe? Eu então, entendo tipo dessas assim, questões que enquanto esses caras forem referência, o trabalho vai ser comprometido. Enquanto, por exemplo, essas lives de revelação forem a referência de muita gente, porque eu entendo que tem gente carente, precisando de uma palavra no desespero, vai procurar esses caras, né? Mas enquanto essas lives de revelação for a referência, como é que você implanta o reino de Deus? Vão ser poucos fazendo o trabalho que muitos poderiam estar fazendo. Mas às vezes não fazem por falta de entendimento. Mas diz aí que eu já falei muito. A gente entende algo que, para resumir aqui, para os que estão, nossos amigos que estão nos assistindo, né, em relação a essa questão da justiça do reino, eu vou imaginar aqui um pouquinho, eu viajei um dia desse em relação a essa passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele quis a herança dele, né? Dá a minha herança que eu vou meter o pé, né? Meio que, eu tô falando aqui meio que na Bíblia freestyle, né? Me dá a minha herança que eu vou meter o pé. Ele pegou e meteu o pé. Gastou todo o dinheiro dele. Quando ele chegou numa situação bem deplorável, né? Que quando ele teve vontade de comer a mesma comida que os porcos, os animais se alimentavam, ele pensou a seguinte frase: na casa do meu pai há pão. Olha, cara, depois que eu pensei nisso, eu falei assim, caramba, interessante. Na casa do pai há pão. E toda vez que eu vou à rua, toda vez que a gente faz um trabalho, né, evangelístico, um trabalho social, algo assim desse tipo, eu penso que de repente eu posso, essa palavra que eu vou falar para aquela pessoa que está naquela situação. Olha, eu posso estar te dando este pão aqui agora, eu posso estar te dando este alimento aqui, mas lembra-se de uma coisa, é na casa do Pai que tem pão. E é um pão que lá você vai receber, você vai ter festa, você vai receber uma roupa nova, você vai ser retomada a sua vida, uma autoridade, que a gente fala a dignidade. São essas questões que às vezes as pessoas elas não pensam nisso. Entendeu? E a gente caminha em cima disso. Todas as vezes que eu vou, eu penso assim. Porque essa é a manifestação do reino. Essa é a justiça do reino. É mostrar, apontar. Aí, muitas das vezes, existem pessoas de algumas igrejas que caminham com a gente. Aí eu jogo a bomba no colo do pastor, bicho. Olha, é naquela casa lá que tem pão, bicho. Se na casa não tiver pão, o problema é dele. Ele tem que dar o jeito dele. Eu mostro, porque é na casa do pai que há pão. E é necessário também que a galera haja de misericórdia e compaixão com igrejas que às vezes não se movimentam, porque, por exemplo, hoje está na moda expor a igreja, assim, bater na igreja naquilo que a igreja não faz, né? Dizer que a igreja faz isso, não faz aquilo outro. Mas é necessário entender também que alguns líderes não sabem. Alguns locais não têm esse entendimento. Então, assim, é complicado. E a gente precisa levar a palavra para poder despertar a galera e também precisa mostrar como se faz. Então é necessário você carregar a mensagem do reino e estabelecer esse reino, inclusive
dentro dos lugares onde você critica. Porque você precisa ser luz, você precisa iluminar, né? É colocado no alto para que aconteça o quê? Para que ilumine toda a casa, não é colocado, a luz não é colocada debaixo da cama, é colocado no alqueire, é colocado no ponto mais alto para poder iluminar mais gente. Então você vai ver assim, muitos teólogos na internet, que é aquele teólogo da crítica, que só bate, mas também não faz, não mostra como fazer. O profetismo cristão é igual aquela galerinha da foto, você mostre, mas também você faça. Sim, sim. É igual aquela galerinha da foto que você botou aquela foto em quadrinho, né? Que todo mundo estava compartilhando, divulgando. Ah, o que a mão esquerda faz, a direita não vê. O que a direita faz, a esquerda não vê. É essa galera que muitas das vezes não dá um pau para dar no gato, né, filho? Não ajuda, não abraça, não sabe que, por exemplo, não sabe que eu tenho que prestar conta. Uma doação que você fez para mim hoje, pediu o número da conta e mandou para mim. Eu vou falar assim, Rafael, eu sei que você confia em mim. Mas, Rafael, olha só, foi destinado para isso aqui. Da mesma forma, você que deve receber doações aí. E, claro que a gente fica satisfeito? Não fica totalmente, porque é o número da minha conta. Algo que, se tivesse dinheiro, a gente tinha uma conta social que você ia cair direto na conta e tal. Então, é essa questão que você está falando aí. O Gabriel, eu imagino algo nessa passagem. Imagina se alguém fizesse caridade. Levasse o alimento sempre onde o filho pródigo trabalhava para comer a comida do porco, será que ele voltaria para casa? De repente, acredito que não. Se ele estava trabalhando para comer aquilo dali, só que eu acredito que aquela consciência, a consciência de filho, sabendo que deixou uma casa e tinha um pai esperando, porque todos os dias o pai estava esperando. O pai sabia que uma hora o filho ia voltar. Sim, e o que acontece? Como eu estava falando de integralidade da missão, é uma das matérias até da Escola Urbana Relevante na Cidade. Para quem não sabe, a Escola Urbana Relevante na Cidade é uma escola que eu promovo aqui em Brasília, né? Promovia no Rio, me mudei para Brasília, então eu acabo fomentando ela aqui, e agora a gente está fazendo ela online, né? Estou fechando turma com 10 pessoas e tal, para poder dar para a galera poder participar. E é justamente essa questão aí, Gabriel, porque o que acontece? Se você vai apenas para prestar uma caridade, você está pouco se importando para a real necessidade. Agora, quando você para entender o ser humano ali, na tua frente, e aí você começa a se interessar pelo ser humano ali, e você vai fazer com que o Evangelho abrace aquela vida. Então você vai dialogar para entender o que está acontecendo, por que ele está ali. Por exemplo, a gente foi semana passada para a rua, a gente estava fazendo um trabalho e tal, a gente leva um alimento sim, então a gente senta, conversa, troca ideia. Então uma das pessoas que estavam ali, qual era o problema dela? Ela veio para Brasília, mas ela tem um lugar para morar, ela tem onde ficar, só que fica na Bahia. Então o trabalho com esse cara não é pegar e ficar dando comida, não é isso. O que vai resolver, de fato, o problema dele é arrumar um jeito de fazer com que ele volte para a sua terra. Então, o que a gente fez? Nós temos um grupo de pessoas que estão caminhando com a gente na rua. Entra ali, quanto que é a passagem? É X. Então, toma isso, o outro fulano dá isso, Beltrano dá aquilo. Conseguir uma passagem. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar e vai direcionar esse cara para ele voltar para casa. Ele foi marcado por um evangelho de verdade, um evangelho de amor prático. Né? Porque a gente levou a palavra e agora ele está provando a palavra de forma real. Então, assim, a gente tem muito discurso de amor, muito discurso disso, daquilo outro, mas o fruto daquilo não aparece. Por quê? Porque às vezes não existe. O amor, você prega sobre ele, mas como é que as pessoas vão saber se aquele amor é real se não estão vendo o fruto desse amor, não estão vendo esse amor na prática? Então, a justiça do reino vai fazer com que essas pessoas sejam tocadas pelo reino. Elas, de fato, elas vejam a mensagem acontecendo. Elas não sejam apenas ouvintes, mas elas vão ouvir e ver essa palavra ganhando vida na vida deles. Então, por exemplo,
É fácil eu chegar e dizer, Jesus te ama, e virar as costas e nunca mais olhar para a pessoa. Ou tendo a condição de fazer o bem, porque o texto de 1 João 3,17 que a gente leu diz o quê? Sim. Se você vê um irmão passando necessidade, ou se você vê, você viu que a necessidade é real, tu vai chegar para o cara e falar assim, não, Jesus te ama, teu problema vai ser resolvido. Você podendo fazer o bem, você tendo condições de ajudar, você está cometendo pecado. Porque Sim. você não fez como diz lá em Tiago. Então, eu acho que a gente precisa entender o reino de Deus, porque eu acredito que não se entenda, até porque o analfabetismo bíblico é muito grande, e se você colocar a Bíblia aberta, você vai ver quem é fã e quem é discípulo, irmão. O papo é reto. Porque o que tem atrapalhado o crescimento do reino de Deus não são os discípulos, porque os discípulos estão aí na labuta, fazendo com condição, fazendo sem condição. Mas o fã atrapalha, mano. Verdade. O fã atrapalha. Verdade. O fã não se converteu a Cristo. O fã precisa se converter. Porque o fã atrapalha. O fã, ele fomenta mensagem errada. Por quê? Porque ele é fã. Entendeu? O cara lá é famoso, tá falando besteira, mas ele tá ali, ó, batendo palma. Por quê? Porque o cara é famoso, porque o cara tem nome, atestou verdade, e aí o cara é fã. Mas como discípulos de Cristo, a gente vai entender que de vez em quando a gente vai ter que ponderar, cara. Ó, que nem Paulo disse, importa agradar a Deus e não aos homens. Não em rebeldia, mas para não propagar aquilo que está sendo errado. Então, assim, o fã, ele atrapalha. A gente tem que fazer diferenciação entre fã e entre discípulo. Entre fã e entre discípulo. Rafael, falando nessa questão que você falou de necessidade, o pastor Ulisses entrou aí, um pastor amigo meu, também um cara que milita também nessa causa. Aí o pastor Rodrigo, acho que é o Rodrigo também, falou aí, ó, quando se tem a verdadeira empatia, o amor é reverberado em atitude, sim. Eu pego uma passagem também bíblica muito interessante, que é Pedro e João quando iam ao templo. Aí, falando sobre a necessidade, que você falou do rapaz que está em Brasília, que mora na Bahia, aqui em Caxias já aconteceu isso, de uma pessoa recém-chegada de São Paulo aqui, chegou aqui em Caxias e ficou. A Angelina, ela estava, foi até uma mulher, limpa, arrumadinha e tal, mas estava numa situação de rua. Aí, o que adiantava para ela? Dar uma refeição? Não. É pegar ela e, de repente, ajudar para levar ela para a cidade dela. É aquele homem que estava na porta, cara. E quando Pedro e João foi ao templo, todos os dias, a Bíblia diz, né, que todos os dias pegavam aquele homem e colocavam ele na porta. Todos os dias ali, ele com certeza, ele recebia ali financeiramente, mas não era a devida necessidade dele. Mas como discípulos de Cristo, né? Uma mente convertida, os caras caminharam com Jesus, a mentalidade totalmente diferente, uma mentalidade transformada. Quando se deparou com aquela situação, eles entenderam a atual necessidade dos caras. Eu não acredito que eu conjuro aqui de uma forma de que Pedro e João, de repente, até tinham alguma coisa, mas eles conseguiram detectar que a necessidade daquele homem não era simplesmente mais uma moeda de ouro, uma moeda de prata. A necessidade daquele homem ali era levantar e andar, bicho. E aí foi o que aconteceu. Ó. Ele não tem um prata e o que eles deram o que tinham, né? Hoje, as nossas necessidades, hoje, muitas pessoas não entendem essa questão da necessidade. Depois o cara levantou, meu irmão, firmou os artelhos e o que Pedro e João falou assim, agora vai lá, mostra para aqueles que te manteram, que te mantiveram ali financeiramente durante esse tempo todo, que agora você vai caminhar com suas próprias pernas. Eu acredito que a gente faz esse tipo de trabalho. A gente não é trabalho, isso mas precisa para entender. ser feito, entendeu? É tirar o camarada da necessidade e da dependência. Entendeu? Isso aí. E da dependência. Porque, tipo assim, é trazê-lo para a vida. E agora você pode caminhar e você vai prover isso para outros. Isso é fazer discípulo, né? E de fazer discípulo. Você pega...
Você faz um trabalho de resgate de modo que aquele que foi alcançado, ele consiga voltar para a sociedade como um homem digno, um ser humano digno, que agora consegue caminhar, consegue sobreviver, já não vive mais debaixo de uma opressão, mas ele volta a ser gente, volta a ser um ser visível, né? Por exemplo, principalmente a galera da rua, né? Morador em situação de rua, vulneráveis, pessoas vulneráveis, né? Pessoas que estão à margem, os marginais, os que vivem à margem da sociedade, que são pessoas invisíveis. É trazer essa galera de novo para o contexto. Porque Jesus fez isso, pô. Jesus estabeleceu o reino de Deus. O que ele fez? Ele, sendo chamado de rabi, de mestre e tal, ele andou com mulheres. Que não era permitido um rabino andar, não se andava. Mas ele teve um olhar diferente para a mulher. E essas mulheres, elas foram valorizadas por ele. Elas não foram vistas como um objeto, por exemplo. Então elas foram inseridas na história. Porque Jesus inseriu. Aquela galera lá, né, que estava ali no Sermão do Monte, também, entendeu? Também. O que acontece? Quando é que nós, como filhos de Deus, vamos ser agentes de Deus para trazer vida aonde não há vida? E trazer vida não é você deixar um prato de comida. A obra não é nossa. Não. A obra não é nossa, tá? Isso fica para um papo, para uma outra live, porque já estou indo para a rua com a galera, a gente vai fazer nosso trabalho de Sim. Claro. Mas, por exemplo, pouco se sabe sobre a Mission Day, sobre a missão de Deus. Né? A missão de Deus. Mas a galera precisa saber. Quem foi Jesus, cara? O povo não sabe. Quem foi Jesus? Foi quem veio e morreu no meu lugar. Amém. Não entende a humanidade, né? Não entende a humanidade de Jesus. Que nos revela a divindade dele, né? Entendeu? Falar que Jesus é só aquele que veio para morrer pelos meus pecados. Tá raso. Sim. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Morreu. Ressuscitou para nossa salvação. Sim. Mas ele estabeleceu um reino de justiça. E se nós caminhamos com Cristo, o que a Bíblia diz? Que a gente precisa andar como ele andou. Então não existe a missão do Batucada, não existe a missão do Rafael. Isso aí não existe, não. E nós estamos aqui para poder caminhar na missão de Deus. Mas quem está vendo a gente aqui agora, está ouvindo a gente aqui agora, sabe o que é missão de Deus? Já ouviu falar alguma vez na sua igreja, alguém já pregou sobre a missão de Deus? Porque Jesus é Deus na terra fazendo missão. É o Verbo encarnado que veio para trazer sentido à vida. Então, as pessoas precisam entender isso para que a gente consiga caminhar com mais coerência, com mais relevância e com menos egoísmo. Porque Jesus não é meu, Jesus não é seu, Jesus é nosso. Nossa. O reino é dele. Debaixo do rei, todo mundo é servo. Não existe maior ou menor. Todo mundo é nivelado por baixo. Porque no reino de Deus só tem um rei, o resto é servo. Tanto que a Bíblia diz assim, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. A Bíblia nos ensina o quê? Considere seu irmão superior a si. Superior a si. Porque se eu te considero superior a mim, eu me vejo por baixo. Se você se considera, me considera superior a você, você se vê por baixo. Logo, nós estamos no mesmo patamar. E as pessoas não estão atentas a isso. Por quê? Porque, infelizmente, muitos crentes hoje são crentes de consumo. E quando você procura a igreja, procura a palavra como um produto, você vai procurar o produto que te agrada. Sim, quando você claro. Produto que te agrada, e a palavra nem sempre vai ter que ser a de Deus, mas aquela que agrade aos seus ouvidos. Então eu vou pegar meu banquinho, vou botar meu óculos na cara, vou pegar meu microfonezinho e vou fazer você chorar. Ou então vou vender meu livro, coach,
né? Misturado com a palavra de Deus para você ganhar a conotação de espiritual, ganhar a conotação de Sim, espiritualidade. Quando aquilo que realmente precisa ser feito está sendo negligenciado. As verdade. pessoas precisam se despertar para isso. Se converterem a Meu amigo, não Jesus. vou. Você vai para a missão, né? E eu entendo que, de repente, para a gente encerrar algo aqui, né? Para eu encerrar minha fala nessa parte aqui, aqui o pastor Ulisses aqui o que transforma as vidas é pregar o evangelho em amor, não em acusações, em disputas, em atos de amor e misericórdia. Sim, claro, claro. É Nesse isso. tempo nesse tempo de quarentena, né, que o povo está em casa e tal, entre igreja fica aberta, igreja fica fechada, mas é algo que eu vou falar algo que é um sentimento de que toda vez que eu vou para uma missão, seja para ajudar alguém no individual ou fazer um trabalho no coletivo, eu lembro daquela passagem da parábola do semeador. O semeador, ele saiu a semear. Ele não se preocupou na terra que caiu a semente. Ele simplesmente saiu a semear. Então, a gente entende que nós saímos todos os dias com um saco de semente. E sabemos também que uma hora essa semente vai cair em terra boa. Toda a semente ela é boa, só que é ruim a terra. O problema é Eu o solo, saio, não a o semente. Rafael sai, o Rafael sai. O problema não é a semente. A semente é o quê? É a palavra. Então a semente é boa. A semente é o quê? É a vontade de nós fazermos para o Senhor, para a glorificação do seu nome. É boa. Passa a ser ruim a terra, que vai cair a semente vai cair no meio das pedras, vai cair no meio do espinho, mas vai ter uma que vai cair, vai ter profundidade, vai gerar raiz, e a gente acredita nisso, cara. Eu acredito nisso, eu acredito que você também acredita nisso. Ele não se preocupou, ele saiu a semear. E Saiu a aí eu semear. paro por A aqui. condição do coração é de quem tem um coração tem que se preocupar. A gente sai e É isso aí, semeia, mas se o seu coração não é isso aí, bom, a semente não vai dar é isso fruto. aí, Então, muda o é isso aí. coração. É isso aí, é isso aí, é isso aí, essa parada. Bom, eu acredito que você vai partir, foi muito bom, eu acredito que foi bênção estar com você aqui, te agradeço a oportunidade, meu amigo, eu acredito que deva ter chovido de contatos aí para fazer uma live com você, porque realmente você, não aqui, é um cara que os meus amigos que entraram aí, Pastor Ulisses, os meus amigos, dá uma olhadinha no perfil do Rafael Mendes, um cara que é referência, relevante nesse tempo, algo que nós estávamos conversando mais cedo, nós não nos dobramos, né, no meio como os profetas de Baal, nós somos aqueles que foram guardados e no tempo certo o Senhor vai nos colocar, vai nos impulsionar, porque tudo é para honra e glória do nome dele. E, pô, eu fico muito feliz de estar aqui contigo, meu irmão. Eu espero, de repente, ou você vir no Rio, ou eu ir a Brasília aí para a gente estarmos juntos. Vem, vem. Quando tu estiver aqui, tu vai ministrar numa escola. Oh, bênção, bênção. Vai ser benção. Cara, agradeço pelas palavras. Eu não sou isso tudo, não. Eu só estou tentando. Eu tento caminhar na coerência e na relevância, né? Na coerência da fé, uma fé relevante. Eu não sou perfeito, também sou passível de erro, mas eu sou um servo que está tentando acertar para agradar a Deus, né? Pastor Ulisses, abraço meu irmão, a Ingrid e Éder que entraram aqui na live também, abraço para vocês. Rodrigo também, que é meu amigo, meu irmãozão. Beijão pra tu, negão, no coração aí. O Éder e a Ingrid, eles têm um trabalho, né, com resgatando o evangelho na prática também, estão nas ruas. Eles ficam lá Legal. no Gama, né? O Éder já ministrou comigo numa escola, né? Uma galera também que tem cuidado aí de famílias, né? Levando cesta básica. A gente aqui também está atendendo famílias, né?
A gente já pegou mais 100 cestas básicas para essa semana para poder distribuir. Glória E a a gente Deus, precisa glória a de Deus. ajuda, né? Então, galera do Rio, você que está acompanhando aí o Leandro Batucada, dá uma força com ele, para ele, cola com o cara, semeia na vida dele para que ele possa ajudar. Ele está colado lá no centro terapêutico, né? Clínica de reabilitação que precisa se Clínica manter. de reabilitação. A boa parte das clínicas, o centro de recuperação, são cristãos e nem sempre tem recurso suficiente para se manter. Né? Tem pastor amigo meu que tinha o centro de recuperação feminino e masculino, teve que desfazer de um porque o custo é alto, o investimento é pouco. Missões ainda é algo secundário para a igreja brasileira, então missões, evangelismo, são assuntos que são tratados de forma paliativa, tá? Não há um investimento nisso, mas a gente está aqui. Foi como eu falei com o Ariovaldo, a gente estava trocando uma ideia, né? Pastorzão, amigo, gosto demais dele, é um irmão que fala na minha Gente vida. finíssima, gente boa demais. Gente boa e tal. E a gente trocando ideia, estava falando sobre essa questão. Nós, não querendo se exaltar, não é isso, mas para a galera que está no front, trabalhando com missões, principalmente missões urbanas, a gente sobrevive do caos. Por quê? Porque a gente sobe favela, a gente lida com os piores cenários, né? A gente sobrevive. Seria muito melhor se a igreja olhasse com mais carinho. A igreja brasileira, não estou falando de denominação A, denominação B, mas a igreja brasileira. Sim. O Léo Maltrapilho mesmo, que entrou aí, foi um cara que eu já tive a oportunidade de servir junto. Porra. Meu irmão, sou fã desse cara também, sou fã. Coração no rei. Marola, mas tem o coração no rei. Tô brincando. Não, tô brincando. O Léo é benção. Ele é demais. Ele é demais, cara. Ele é demais. Tem o jeitão dele, descolado. Mas assim. Bermudão. Eu tive a oportunidade de servir junto e de conhecer o coração dele no reino, cara. Eu vou te falar, teve um dia que a gente dormiu num lugar, bicho. Por causa de missões e obras, a gente ministrou junto nesse lugar. O lugar era precário. E tipo assim, bota precário. A gente foi deitar, o lance lá, aquele cheiro de bicho de gato, bicho na parede. Eu falei assim, caraca, bicho. A gente ali, bicho passando por cima da gente. Porque a igreja brasileira, não sei se mundial, porque eu estou aqui no Brasil, pelo que eu vejo daqui, entende que o missionário ele tem que sofrer. Sou pastor, me movo em missões, mas você vê que esses, por exemplo, os pastores coach mesmo, é os camaradas que só viajam de primeira classe, só comem nos melhores restaurantes, mas é gente irrelevante. Para o reino é irrelevante. Desculpa falar, mas assim, para o reino é irrelevante. Se pegasse um prato que esses caras comem de 700, 800, R$1.000, um jantar deles... Fala isso não, cara. Fala isso não, cara. Não que não deva honrar. A gente pode honrar, quando se tem, pode honrar. Mas se usasse esse mesmo carinho para honrar esses caras que são marolas, que não tem uma palavra boa, é uma palavra que ilude, é uma teologia ruim, que só destrói, não constrói, mas só vão saber disso. O mesmo carinho e a vontade de honrar esses caras e honrar em missões, cara, a gente consegue revolucionar o nosso país. Eu desafio esses caras aí a lerem Mateus 25, bicho. Mateus 25 esses caras não leem, cara. Porque se ler Mateus 25 vai dar ruim para eles, entendeu? A separação das ovelhas dos bodes, né, cara? Mas vamos, Deus abençoe a todos. A gente vai estar, em breve, colocando um perfil aí do Manifestação, Manifesta Ação, que é o Manifestar Ação, né? Através de doações, de visitas, e a gente quer o máximo de entrarmos no máximo da sociedade, seja na Vila Memória, seja na comunidade, seja no orfanato, seja no asilo, no hospital. Tamo junto, meu irmão. Deus abençoe a todos os irmãos que entraram aí, meus amigos, os amigos também. Os amigos do Rafa e meus amigos também. Deus abençoe a todos aí, meu irmão. Tamo junto, meu parceiro. Mano, pastorzão, oferece essa oração a Deus aí pra gente encerrar. Beleza? Beijão pra vocês aí que ficam. Vamos lá.
Amém. Senhor, graças te damos, ó Deus, por este dia, Senhor, e por este momento que nós aqui estávamos compartilhando da tua palavra. Ó Deus, que nesse momento, Senhor, que sabemos que a humanidade está passando, aonde muitas pessoas elas estão se enclausurando, ó Deus, e pensando em si próprio somente. Ó Deus, que venha trazer uma revelação, Senhor, através das nossas vidas, para um despertar, Senhor, de uma mentalidade não só de nós, mas sim uma mentalidade de eus, aonde o Senhor, Ele é o nosso pão e todos têm acesso a este pão. Que o Senhor venha manifestar a tua vontade sobre as nossas vidas, na minha vida, do Rafael, de tantos outros irmãos que de coração nobre, porque a tua palavra diz que o nobre projeta coisas nobres e por nobres atos perseverar. Senhor, que tu venha nos capacitar a cada dia, que estamos de frente, nós estamos hoje tendo este peso de responsabilidade de sermos realmente uma igreja que se move, uma igreja que caminha na direção à tua vontade. Senhor, que não falte recursos, porque entendemos que quando temos uma visão, Senhor, e esta visão vem de Ti, a provisão ela não falta. Que o Senhor venha prover, Senhor, as cestas básicas que o Rafael precisa, os alimentos, os materiais de higiene pessoal, os materiais de limpeza, não falte o financeiro. Que o Senhor venha nos abastecer, Senhor. Que o Senhor venha tomar o nosso coração em Ti e que nós não venhamos andar ansiosos, mas sim confiantes em Ti. Não somente nós que estamos de frente, mas também os irmãos que estão nos acompanhando nesta live. Abençoa todas as famílias, nos guarda, Senhor. Livra-nos deste mal que assola a sociedade. Sabemos que em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu peço a Ti e faço a Ti, Senhor, de coração, Jesus. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Amém, meu mano. Tamo junto. O pessoal ainda tá entrando. Se foi. Agora já é. Vai ficar salvo a live aí para vocês verem. Irmãos, obrigado pela participação de vocês. Tá bom? Vocês são bênção de Deus na nossa vida. Pastorzão, obrigado aí pela participação. Pô, tamo você junto. É um cara relevante no reino. E falar, né, cara? Tamo junto, cara. Quem caminha no mesmo caminho sempre se encontra. Os irmãos já estão me cornetando aqui na live, já estão aqui no meu portão. Pastor, estamos aqui na frente. Ei, Deus abençoe. Então vai embora, vai embora. Vamos pra rua, mano. Vamos pra rua. Amém. Deus é bom. Beijão pra vocês ali, ó. Até a próxima. Quinta-feira que vem tem mais. Sexta-feira agora, a gente vai ter uma live com o Felipe Tulipa. Fui convidado por ele para participar. Quem quiser me convidar aí, eu estou sempre deixando quarta-feira e terça-feira para isso, tá bom? E aí a gente vai caminhando, vamos fazendo essa troca de ideia, vamos tornar o reino de Deus expansivo, né? É isso vamos aí. Fazer com que a palavra de Deus chegue em vários lugares nessa terra. Deus abençoe você, pastorzão, projeto aí. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. É nóis. Vamos que vamos. Tchau. Vai lá, vai pra missão. Vambora.